Boa noite, graça e paz de Jesus. Bem-vindo, bem-vinda para mais um estudo bíblico numa quarta-feira gelada aqui na Serra Gaúcha. Por isso, nosso estudo acompanhado de um chazinho. Dá tempo ainda de você pegar um cafezinho, um chazinho, enquanto a gente vai recebendo aqui nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas, para mais um tempo de inspiração na palavra de Deus, que é uma palavra viva, que é uma palavra poderosa. Então quem está chegando, interage comigo aqui, você pode compartilhar também. Também pode me ajudar dando um feedback, como é que está o áudio, se está me ouvindo bem, tudo certo? Pedir para a Paulinha compartilhar no grupo da igreja, para que nossos irmãos e irmãs sejam lembrados desse tempo importante. Catarina Santos, boa noite, parabéns pela tua perseverança, Catarina. Vi que esta fé que Jesus te deu é uma fé que veio para ficar, uma fé para a eternidade, glória a Deus. Boa noite, Ismael, também aqui conosco. Praticamente toda semana, né, Ismael? Acho que toda semana lembro de ti aqui, que bom também tua jornada inspiradora com Jesus. Bastante tempo na jornada cristã, mas ainda assim com o coração disposto, ensinável, né? Eu acredito que um coração assim agrada ao Senhor. Tá, obrigado pelo áudio, pelo feedback, dizendo que áudio e imagem ok. Dá uma boa noite aqui também para Neiva. Esses primeiros minutinhos iniciais são para a gente se aquecer com o chazinho e para a gente interagir, né? Quem é que está dando boa noite aqui? A Charlene. Boa noite para você, Charlene. Olha, tá frio nessa Serra Gaúcha, né? Então tem que se enropar bem, tem que se agasalhar, tem que se cuidar, né? O seu corpo é um templo do Espírito Santo, cuide bem dele, né? Não só na questão do Covid-19, mas na questão das doenças respiratórias, que nesse tempo são um desafio, né? Boa noite, Vantoir. Que bom ter você aqui também na sua jornada. Tá bonita a tua caminhada de fé também, tá perseverando. 18 horas e 3 minutos e eu quero ainda nesses segundinhos, nesses minutinhos aqui até as 18h05, interagir com você que está aí na sua casa. Arlise com a gente também, nossa prof, né, ministra do Evangelho aos surdos, uma mulher de Deus que o Senhor tem levantado em meio à nossa comunidade para transmitir o amor de Deus em Libras. Ó, o Vantoir dizendo, já tomei o meu chá. Que bom, Vantoir, tomara que ele seja o suficiente para te manter aí todos esses minutos bem quentinhos, né? Eu tô com o meu aqui e tem uma garrafa térmica aqui embaixo, quando acabar, repor, né? Vânia Carvalho, boa noite para você. Iraci, boa noite, irmãos queridos, é o que ela escreve. Gente, essa aqui é a nossa última semana desse módulo de estudo bíblico que nós começamos em março, conhecendo melhor Jesus. Então a gente vai começar um outro módulo de estudos bíblicos, a gente vai manter os estudos bíblicos nas quartas-feiras, e eu quero louvar a Deus pela vida de todos aqueles que estão perseverando nessa jornada aí, né? Quando a gente começou lá em março, a gente teve aí praticamente uma parada geral, né? Então a maior parte das pessoas estava em casa às 18 horas. Aí foi havendo algumas aberturas graduais e muita gente não chegou em casa a tempo ainda nas 18 horas, né? Então a gente tá fazendo assim, a gente faz a live aqui às 18 horas, mas a gente coloca lá no YouTube, no canal da Igreja Batista da Comunhão, para que quem não pôde mais acompanhar às 18 tenha acesso. Tá bom? Se você tem dúvida, deixa eu só dar um oi aqui para Tere. Olá, Tere. Boa noite também para você, Sônia. Inclusive, Sônia, eu quero agradecer muito, porque veio da tua casa umas bergamotas, chazinho. Olha, muito obrigado, hein? Muito obrigado. Veio pelas mãos do querido Edgar. Vamos orar então, consagrar a Deus esse tempo juntos. Pai amado,
em nome de Jesus, nos colocamos diante do Senhor e nos reunimos online, entendendo que o Teu Espírito nos une em um só corpo, o precioso corpo de Cristo. Santo Espírito de Deus, nos conduz nesse tempo, ao olharmos para as Escrituras Sagradas, ilumina o nosso entendimento, aquece o nosso coração com a esperança dessa palavra viva e trabalha em nós, no nosso coração, para que sejamos um terreno fértil para a semente do Evangelho e remove de nós todas as barreiras que possam existir. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nosso irmão Vanderlei escreveu aqui, fico feliz por compartilhar. Que bom, Vanderlei. Hoje, o nosso assunto final deste módulo de discipulado é sobre batismo. Daí você pensa, mas eu já sou batizado, já sou batizada. É importante que você entenda bem aquilo que você fez, que você entenda o lugar disso na sua vida, na sua jornada com Jesus, para você aprofundar o entendimento dos passos que você já deu com Jesus até aqui, mas também é muito importante que você que já se batizou entenda também profundamente o que é o batismo, como é o batismo, o significado do batismo, para poder ajudar as outras pessoas que têm dúvidas a esse respeito. E se você ainda não se batizou, eu desejo que ao final desse estudo, todas as dúvidas do seu coração, todas as dúvidas e questionamentos que você tem a respeito desse assunto tão importante, sejam esclarecidas pelo Espírito Santo à luz da palavra de Deus que nós vamos ler aqui nesta noite. Então, afinal de contas, o que é o batismo? O que significa o batismo bíblico? O batismo cristão, ele é um momento muito importante na vida dos seguidores de Jesus. E ele é considerado uma ordenança. No meio da igreja evangélica, duas ordenanças são entendidas como algo fundamental na vida da comunidade de discípulos de Jesus. Uma delas é o batismo e outra a ceia do Senhor. Inclusive, quarta-feira que vem, eu vou ministrar um estudo sobre a ceia do Senhor, para que todo mundo possa entender bem esse assunto que às vezes é carregado de muito misticismo, de às vezes medo, né? As pessoas, diante daquele texto, né? Quem come e bebe que participa desse momento e sem discernir o corpo, o faz para a sua condenação, né? Então a gente vai ter que entender melhor isso semana que vem. Então, junto com a ceia do Senhor, o batismo é uma ordenança. Para nós não é um sacramento, para nós não é um ritual. O que é uma ordenança no meio evangélico? Ordenança são termos que a gente usa para se referir àquilo que Jesus estabeleceu para a sua igreja. Ele estabeleceu que os discípulos devem batizar os outros discípulos que forem se convertendo. E ele também estabeleceu que a gente deveria celebrar a ceia em memória dele. Por isso esse termo ordenança, né, que vem das ordens que Jesus deu a respeito destes dois elementos importantes, que é a ceia e o batismo. O batismo, biblicamente, ele significa a nossa identificação com Jesus, mas especificamente com a obra sacrificial de Cristo. O batismo é a nossa identificação com a morte e com a ressurreição de Jesus. Eu gostaria que nós lêssemos agora Romanos capítulo 6, versículo 4. Você pode abrir na sua Bíblia ou acompanhar a leitura que eu vou fazer aqui. Diz assim Romanos capítulo 6, versículo 4. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Olha que interessante. Fomos sepultados com ele no batismo. Você deve lembrar que Jesus Cristo teve seu corpo removido da cruz e foi levado a um sepulcro, né? Vamos imaginar uma caverna que foi sobre a porta da qual foi colocada uma enorme pedra e
Jesus então ficou totalmente dentro desse sepulcro, né? Ele foi sepultado totalmente. Então, quando nós somos batizados, quando nós entramos na água, nós estamos nos identificando com Jesus Cristo totalmente sepultado, totalmente dentro da sepultura. Com isso, nós estamos declarando que o antigo eu foi sepultado, que a minha antiga vida morreu, a vida na qual eu era dominado pelos pecados, a vida na qual eu não tinha esperança, eu não tinha salvação, eu não tinha a verdadeira paz. Esta vida morre e ao entrarmos na água, nos identificamos com Cristo morto para a vida que ele teve aqui nesta terra quando fisicamente ministrou cerca de 33 anos. Por isso, o apóstolo Paulo está dizendo que fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, porque o batismo tem essa significação. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, ou seja, Jesus Cristo não ficou apodrecendo dentro daquele sepulcro. Aquela pedra não foi maior do que o poder de Deus. E então, o Senhor, Deus, no poder do Espírito Santo, ressuscitou Jesus e Jesus saiu completamente do sepulcro. E assim nós, quando saímos da água, estamos nos identificando com a ressurreição de Cristo, com a nova vida. Assim como Cristo não permaneceu morto, mas ressuscitou, nós também, para a nossa antiga vida, morremos, mas agora nascemos para uma nova vida. Por isso que batismo tem a ver com identificação. O batismo nos identifica com a morte e com a ressurreição de Jesus. E ele não deve ser apenas um ritual, porque senão é só um banho, senão é só se molhar, senão é apenas um ato religioso. Está escrito aqui no final do versículo 4 de Romanos 6, assim também nós andemos em novidade de vida. Ou seja, aquela vida antiga para a qual estou declarando que morri, ela não pode mais ser realidade. Aquela vida passou, eu agora preciso andar em novidade de vida. O batismo é o significado daquilo que o apóstolo Paulo falou em outro momento. Não sou mais eu quem vive. Por quê? Porque eu fiquei embaixo da água. Eu morri, né? Não sou mais eu quem vive. Cristo é quem vive em mim. E a vida que eu vivo agora, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, agora eu vou viver uma nova vida que combina com esse novo Davi ressuscitado por Cristo. Então, quando entramos na água, simbolizamos que estamos morrendo com Cristo em relação à nossa antiga vida, e ao sairmos, simbolizamos que estamos ressuscitando com Ele, nascendo para essa nova vida. Como que o batismo deve acontecer? Bom, primeira coisa é entender o que batismo significa em relação à palavra batismo, né? Batismo é uma palavra que foi traduzida do grego. E lá no grego, quando alguém dizia assim, ei, vamos entrar naquela piscina e fazer um batismo, eles estavam dizendo, vamos entrar naquela água e darmos um mergulho. Porque a palavra batismo significa mergulho, significa submersão. Hoje, quando nós ouvimos batismo, em geral nós pensamos em coisas que têm a ver com religião ou com religiosidade, né? Um batismo numa igreja ou coisa assim. Mas batismo não era uma palavra religiosa. Tudo que era mergulhado era batizado. Então a palavra batismo significa mergulho. Então não faz sentido, quero que você entenda que não faz sentido em relação ao que a palavra batismo significa e ao que o batismo significa. Não faz sentido, por exemplo, que um batismo aconteça com gotas de água na cabeça de alguém. Por quê? Porque como que você vai mergulhar com gotas d'água na cabeça?
Não tem como, né? É impossível você mergulhar com gotas de água na sua cabeça. Então, se o que você está fazendo é mergulho, você tem que mergulhar, né? E agora nós já sabemos que tanto pelo que a palavra batismo significa, mergulho, submersão, quanto pela sua identificação com Cristo sepultado, Cristo ressuscitado, o batismo precisa ser dentro da água, completamente dentro da água. Porque aí sim nós estaremos respeitando o que a palavra batismo significa e o seu significado espiritual, que é nos identificar com o que Jesus Cristo fez com a morte e ressurreição do Senhor. E eu quero olhar com você agora alguns textos da palavra de Deus que vão deixar isso ainda mais claro para nós, tá bom? Nós vamos ver que todo relato na Bíblia sobre batismo referia pessoas dentro da água, não na beira da água, não na volta da água ou com um pouco de água, mas dentro da água. No próprio batismo de Jesus, por exemplo, né? Lá em Mateus capítulo 3, a primeira parte do versículo 16, diz: depois de batizado, Jesus logo saiu da água. Se o batismo não fosse um mergulho, Jesus não precisaria ter entrado dentro da água e não precisaria ter saído dentro da água, né? Então, simplesmente, alguém teria lá um cantil, um vaso com água, e esse vaso, então, iria até onde as pessoas estão. Mas não é o que acontecia. As pessoas tinham que ir até onde a água estava, e Jesus foi até o Rio Jordão, e lá ele foi batizado, entrou e saiu na água. Tem um relato lá no livro de Atos, capítulo 8, que nos fala sobre um eunuco que foi evangelizado por Filipe. Quando o eunuco entendeu a mensagem do evangelho, ele quis ser batizado. E eu vou ler para nós aqui Atos 8, 38 e 39. Então o eunuco mandou parar a carruagem. Ambos, Filipe e o eunuco, desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e o eunuco não o viu mais, e este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Imagina a alegria de alguém que agora conhece Jesus, que agora foi batizado. Na estrada, perto da estrada, eles visualizaram que havia água, né? E então desceram a água e, após o batismo, saíram da água. Quando nós pensamos em batismo no Novo Testamento, é bem provável que venha à nossa mente João Batista, que era aquele que batizava junto às águas do Rio Jordão. Batista não era o sobrenome dele e nem a religião dele. Batista era a função dele, era o João que batizava, o João que mergulhava as pessoas. Inclusive eu vou aproveitar aqui e vou fazer um parênteses para dizer que nós que somos batistas, temos a nossa origem como denominação cerca do ano 1602, aos arredores de Londres. 1602. É bastante tempo. Mas algumas pessoas dizem que a denominação batista ela teria sido originada por João Batista. Se isso fosse verdade, e não é, seria um grave problema, porque João Batista ele ainda representa a antiga aliança. Ele é o finalzinho da antiga aliança, ele é o finalzinho do tempo profético do Antigo Testamento que preparava para a vinda do Messias, né? Você deve lembrar que a mensagem dele era que o caminho do Senhor tinha que ser endireitado, né? Que as pessoas tinham que se arrepender, porque o rei Jesus estava vindo. E aí Jesus vai dizer que o maior no reino dos céus é maior do que João Batista, se referindo a uma nova aliança. Então, se alguém se considera de uma religião fundada por João Batista, eu quero dizer, olha, essa religião está fora da nova aliança, né? E só para dizer um pouquinho de como não poderia ser, e essa jamais seria o propósito de João Batista, né? Fundar uma religião. Então, nós temos esse nome como denominação, Igreja Batista, porque nós somos uma denominação que tem o seu início marcado pelo batismo de adultos. Porque quando a Igreja Católica ela se estabeleceu, enfim, como religião oficial,
as pessoas, para não serem consideradas pagãs, elas tinham que ser batizadas desde que eram crianças. Quando houve a reforma protestante, os reformadores não tocaram nesse ponto, eles continuaram batizando crianças, só que em vez de católicas, elas eram agora reformadas, digamos assim, né? Ou protestantes. Mas um terceiro grupo não se via representado nem no catolicismo e nem nesta primeira reforma. Então eles vão dar origem a um terceiro movimento, um segundo movimento, chamado Reforma Radical. Essa reforma radical vai aprofundar alguns pontos da reforma, e um deles é que o batismo só pode acontecer pela fé, como a gente vai ver daqui a pouco. Então essa é uma das características distintivas de uma igreja batista, ok? Mas nós ainda estamos olhando nesse momento para a pessoa de João Batista. Olha só, João 3:23. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas. E o povo se dirigia para lá e era batizado. Olha só, por que João Batista batizava naquele lugar específico? O outro João, o evangelista, nos responde, porque ali havia muitas águas. E por que tem que haver muitas águas no local de batismo? Porque precisa ter um lugar com profundidade, espaço, água suficiente para que aconteça um mergulho, para que as pessoas sejam submersas ou submergidas em água. Se fosse o batismo por aspersão, como se fala, né, não precisaria João Batista estar num lugar com muitas águas. Ele precisava estar em um lugar que tivesse água, ou para um lugar no qual ele levasse ou alguém trouxesse água. Então vemos que a palavra batismo significa mergulho ou submersão, e sempre que há um registro de batismo no Novo Testamento, as pessoas estão entrando e saindo dentro de água em quantidade suficiente para que as pessoas possam ser mergulhadas, submergidas ou batizadas, como o próprio termo significa. E aí vem uma pergunta: quem pode ser batizado? Eu vejo que muitas pessoas atrasam passos importantes na sua fé porque elas têm uma ideia equivocada a respeito do batismo. E normalmente a ideia equivocada é: bom, depois que eu parar de fazer tal coisa, depois que eu conseguir começar a fazer tal coisa, eu vou me batizar. Mas por enquanto eu não consigo. Aí você pergunta: você já aceitou Jesus como o Senhor Salvador da sua vida? Sim, claro que eu aceitei. E por que você não se batiza? Ah, porque eu ainda não consegui deixar tal coisa. Ah, porque eu ainda não consegui arrumar tal coisa. Bem, o batismo, ele não é um atestado de perfeição. O batismo não é um atestado de santidade. O batismo não é uma declaração de que agora você nunca mais vai errar. O batismo é uma ordem que Jesus deu para ser cumprida. Lembra? É uma ordenança. E o que deve ser o parâmetro para o momento de quando uma pessoa deve se batizar não é a nossa perfeição, mas as perfeições de Cristo vivendo em nós, a partir do momento em que a obra dele começou a agir em nós de maneira salvadora. Olha só o que diz Atos 2:38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado. Bem, o arrependimento é o requisito fundamental como resposta nossa ao convite de salvação. Arrependimento é uma palavra que significa transformação da mente, mudança radical na forma de pensar. Então, antes de conhecer Jesus, a minha mente aceitava fazer mal para o meu corpo através do uso de cigarro, o uso abusivo de álcool, o uso de drogas. Antes de aceitar Jesus na minha vida, minha mente aceitava viver em adultério,
Antes de aceitar Jesus Cristo, a minha mente aceitava furtar coisas do próximo. E a gente pode fazer uma lista de pecados aí que eram aceitáveis. Mas quando o Espírito Santo nos revela o Evangelho, quando nós passamos a vislumbrar a vida de Cristo em nós, a nossa mente ela é mudada e estas coisas não são mais aceitáveis. Por isso que a grande diferença entre antes e depois de conhecer Jesus em relação ao pecado não é que a gente peca ou não peca. A gente continua pecando. Mas antes a gente achava aceitável pecar e viver no pecado. Agora o pecado é um acidente. Agora a gente não consegue viver confortavelmente no pecado porque a nossa mente já não o comporta. A nossa mente passa a ser a mente de Cristo. Então, uma vez que essa mudança na minha mente foi operacionalizada, ou seja, houve o arrependimento, houve a mudança de mente, então eu vou me batizar. Vamos pensar no caso polêmico de alguém que fuma, né? Pelo menos é polêmico no meu berço eclesiástico, digamos assim, onde eu cresci e me desenvolvi dentro da Igreja Batista, né? Em relação ao cigarro. Então, uma pessoa, ela ia a um culto, e lá o evangelho era pregado, e lá o pastor lançava o que a gente chamava de apelo, né? Como se alguém, por favor, aceite Jesus, né? Acho que apelo não é a melhor palavra, mas respeito quem usa o apelo e entendo o termo que procura fazer com que signifique, né? Eu tenho usado isso como chamado, né? Então o pastor lança o chamado à salvação. E aí a pessoa, ela levanta a mão ou preenche um cartão, como se acontece na Igreja Batista da Comunhão, né? A pessoa preenche um cartão com seus dados e a decisão que está tomando. E ela sinaliza que creu em Jesus. E ninguém ali duvida que ela creu em Jesus. Todo mundo fica feliz, se faz uma festa, né? Uma celebração. Às vezes as igrejas dão presentinhos, lembranças, oferecem o discipulado. E aí, então, a pessoa diz, eu quero me batizar, só que tem um problema, eu fumo. Eu sei que é pecado porque está destruindo o templo do Espírito Santo. Então, eu não quero mais fumar, mas eu ainda não consigo deixar de fumar. Em geral, o que essa pessoa é instruída a fazer? Então, você tem que esperar parar de fumar para então se batizar. Veja, qual é o critério, então, para permitir que essa pessoa seja batizada ou não? Não é o arrependimento, não é a mudança de mente, mas são os seus hábitos que ainda estão entranhados toxicamente no seu organismo. Então, uma questão biológica impede que as pessoas cumpram a ordenança de Cristo. E hoje eu vejo o absurdo que isso é. Arrependam-se e sejam batizados. Então, a minha pergunta para alguém que me diz isso é: você entende o quão pecaminoso é destruir o templo do Espírito Santo, que é disso que se trata, fumar? Pessoal, entendo. Você quer parar de fumar? Você está dando passos para parar de fumar, inclusive orando e tomando algumas medidas práticas? Sim. Então não há nada que impeça você de ser batizado, porque se você crê, você pode ser batizado. Vemos em Mateus 3,6. E confessando os pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Veja bem, eu não estou dizendo simplesmente falar que está arrependido e não procurar implementar mudanças, porque a própria palavra de Deus fala em frutos de arrependimento, né? Então, quais são os frutos que demonstram o arrependimento? Olha, os frutos que demonstram que eu estou arrependido em relação a esse hábito pecaminoso é que eu estou tomando esses e esses e esses passos. Você já chegou lá? Aí, se eu for sincero em relação a mim mesmo, eu não cheguei lá, entre aspas, esse lá, entre aspas, em algumas áreas da minha vida. Eu não creio que haja um só discípulo de Jesus Cristo na face da terra que tenha chegado lá, entre aspas, em todas as áreas de sua vida. Porque ninguém pode dizer que não tem pecado. Se alguém afirma que está sem pecado, faz de Deus um mentiroso. É o que diz a palavra de Deus. Bem, então, o arrependimento, ou seja, a mudança de mentalidade em relação à minha nova vida e à minha antiga vida, o que não é mais aceitável na minha vida, o que eu estou submetendo ao senhorio de Cristo, é o determinante para que, então, eu dê esse passo chamado batismo. Além disso,
o batismo ele precisa ser algo que voluntariamente aconteça na caminhada, ele não pode ser imposto por outras pessoas. Então, às vezes, o marido aceita ser batizado por pressão da esposa, ou vice-versa, ou os filhos se veem pressionados pelos pais a tomarem essa decisão. Bem, lá em Atos 2,41 a gente vê a igreja começando e tem um relato interessante dizendo o seguinte: então os que aceitaram a palavra foram batizados. Veja bem, os que aceitaram a palavra. Então, o batismo ele é um ato decorrente de uma voluntariedade anterior, ou seja, eu creio no Evangelho, eu creio na palavra de Deus que está sendo ministrada, que está registrada nas Escrituras, então, porque aceito isso na minha vida voluntariamente, e claro que eu entendo que o voluntariamente aqui é a ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Mas uma vez então que aceita-se a palavra, a gente vai fazer o que a palavra está dizendo e o próximo passo aqui é ser batizado. E aqui eu quero retomar aquela questão que eu falei sobre a denominação batista, né? Bem, os que aceitaram a palavra foram batizados. Então, arrependam-se e aí sejam batizados. Vamos pensar nessa nossa origem, né? A origem da Igreja Batista é a origem de uma igreja muito perseguida, principalmente antes dela se oficializar como igreja, mas em movimentos que lhe deram origem, como por exemplo os anabatistas. Não sei se você já ouviu falar do movimento anabatista. Anabatista significa rebatizador, ou seja, aqueles que batizam de novo. Por quê? Porque a Igreja Católica sempre batizou os recém-nascidos, dizendo que se eles não fossem batizados, eles seriam pagãos. Os protestantes, os reformadores, eles mantiveram o costume de batizar os recém-nascidos. Só que os anabatistas, eles olhavam para as escrituras e viam as pessoas se batizando, como a gente vê no registro em Atos, depois de aceitarem por elas mesmas a palavra. Elas olhavam o registro no Novo Testamento e viam que o batismo é um ato que sucede ao arrependimento. Como é que alguém vai mudar a mente se nem mente desenvolvida ainda tem, no caso de um recém-nascido, né? Um recém-nascido vai se arrepender de quê? De chorar muito alto? De querer muito leite? De incomodar por causa das cólicas? O recém-nascido não tem do que se arrepender. Ele ainda está num estado ao qual lhe pertence o reino dos céus, não é? Jesus disse que nós temos que ser como as crianças, porque de tais é o reino dos céus. Então, as crianças não têm do que se arrepender. Logo, não faz o menor sentido alguém que não tem do que se arrepender, não consegue, nem conseguiria se arrepender, porque sua mente não consegue ter alcance da realidade. Não tem voluntariedade para aceitar a palavra, porque não consegue nem discernir a palavra, ser batizado. Entendendo isso, as pessoas do movimento anabatistas, elas pregavam o evangelho para os adultos que eram católicos ou que eram reformados e perguntavam: vocês já se batizaram depois que vocês entenderam que são pecadores e carentes da graça de Deus? Ah, eu me batizei quando era criança. Não, olha, esse batismo não vale. Algumas gotas de água foram lançadas sobre a cabeça de vocês e vocês foram batizados na religião, vocês foram batizados na igreja. Então aquele foi o batismo que lhes tornou, por vontade do Pai de vocês, católicos ou reformados. Mas isso não fez de vocês um discípulo de Jesus. Isso não mostrou que vocês eram discípulos de Jesus, porque ser um discípulo de Jesus tem que ter voluntariedade. Jesus disse: quem quiser vir após mim, veja bem, quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Sem essa voluntariedade não há vida discipular. Não há que se falar em discípulo de Jesus sem voluntariedade. Ainda que isso seja um trabalhar do Espírito Santo, conforme eu referi. Quando as pessoas entendiam isso, elas então eram batizadas na sua vida adulta, com 20, 30, 40 anos. O próprio Senhor Jesus, eu não estou falando do movimento agora, estou falando lá, ele vai se batizar com cerca de 30 anos de idade, que é mais ou menos a época em que os judeus entendiam que alguém chegou de fato na vida adulta plenamente. Ou seja, alguém responde por si mesmo, alguém tem compreensão,
pode ser batizado. E aí temos um princípio, não uma doutrina, mas um princípio nisso. Nesse caso que nós estamos falando da história, pensa o que acontecia com os anabatistas. Em nossa origem, nós éramos perseguidos pelo catolicismo e nós éramos perseguidos pelos reformados. Então, por isso que não é tão adequado identificar a Igreja Batista como uma igreja reformada, porque os reformadores nos perseguiram também. Porque nós batizávamos adultos. Então, essa é uma característica distintiva em relação à história, porque para nós é muito sério que o batismo é um ato que se segue à conversão e que a conversão comporta o arrependimento e a fé. Se não há arrependimento e fé, não há que se falar em conversão. Olha só, conversão é você está indo numa direção e aí você faz a conversão e vai para outra direção. Então você fez uma conversão. Estou indo para cá, converto para lá, né? Então vamos entender rapidamente o arrependimento e fé. Arrependimento é quando eu estou indo para lá e eu reconheço que eu não deveria mais ir para lá, minha mente mudou, então parei. Não é mais para lá que eu devo ir. Então o arrependimento é metade do processo, porque ele interrompe a minha ida para lá. Mas não adianta eu parar de ir para lá se eu não for para o lugar onde eu devo ir. A fé é quando eu creio, quando eu acredito qual é a direção que eu devo ir. Então, no arrependimento, eu entendi que eu não devo mais ir para lá. Olha só, estou indo para o inferno. Freada. E aí a fé é acreditar que é para cá que eu tenho que vir. Então, eu faço esse movimento aqui. Então, o arrependimento e a fé são o movimento de conversão. Uma vez que haja esse movimento de conversão, é o momento em que a gente se batiza, ok? Logo, não há que se falar em batismo de crianças que ainda não tenham discernimento para isso. Se alguém perguntasse, então que idade que alguém pode se batizar na Igreja Batista? Em geral, as igrejas batistas não estabelecem uma idade. Elas procuram ajudar a família a entender se aquela criança já tem um entendimento sobre quem é Jesus e ela já reconhece o que é o pecado e ela reconhece a sua condição de ser humano pecador. Então, se ela já entende isso com 9, com 11, com 12, com 15, isso vai de cada pessoa, certo? Porque o batismo não é por idade, mas é por arrependimento, por voluntariedade. Ok? Então, nós somos batizados seguindo o exemplo de Jesus. Marcos 1,9 registra: naqueles dias Jesus veio de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no Rio Jordão. Jesus não precisava ser batizado por questão de pecado, porque ele jamais pecou. Então, ele batizou-se, né? Foi até João Batista que não queria nem batizar ele. João Batista disse: eu que deveria ser batizado por ti, e tu que vens a mim. Jesus diz: é o que tem que acontecer por agora. Com isso, Jesus está sinalizando para todos os seus discípulos o que todos os seus discípulos também devem fazer. E Jesus também está sinalizando no batismo, ali profeticamente, o que vai acontecer com ele. Ele vai morrer assim como ele entrou na água e ele vai ressuscitar assim como ele saiu da água. Ele está falando sobre uma vida que passa, uma vida que vem. Certo? Ele está falando também um recado também para o povo judeu, que passou aquele tempo, passou aquela época, passou aquela dispensação, passou a antiga aliança que fica nas águas e vem então uma nova aliança agora, ok? Quando devo ser batizado? A gente vai retomar agora aquele relato de Eunuco e Filipe, né? Só para você se situar, o Eunuco era um cara rico, de posição, que ele servia a uma rainha, a rainha de Candace. Ele estava fazendo uma viagem, ele era um homem religioso, ele era da religião, mas ele não era alguém convertido a Cristo ainda. Então ele está retornando da sua adoração religiosa e o Espírito Santo dirige o discípulo Filipe para ir ao encontro desse eunuco. Aí o eunuco está lendo as Escrituras
E o Filipe pergunta, você entende o que você está lendo? E aí, a partir disso, vai ter uma conversa, né? O eunuco vai perguntar, eu estou lendo aqui o rolo do profeta Isaías. O profeta está falando sobre ele mesmo ou sobre outro? E aí Filipe vai, começando com essa passagem da Escritura, pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E aí, a partir do versículo 36 está escrito, seguindo pelo caminho, chegaram a um certo lugar onde havia água. Agora você sabe por que tinha que ter água, né? Então, só quero fazer um parênteses aqui. Você acha que o eunuco viajava sem água centenas de quilômetros? Certamente que não. Certamente ele tinha lá os seus cantis, né? Ele tinha certamente vários cantis e recipientes com água, porque você não faz uma viagem em regiões desérticas, longas distâncias, sem água. Então, se fosse o caso de ter água e colocar na cabeça, certamente na carruagem tinham. Mas, quando ele chega a um lugar que tem água, como nos diz o versículo 37, a gente sabe então que é porque batismo significa mergulho, e tem que ter esse mergulho lá para ser batismo, se identificar com morte e ressurreição de Cristo. Então o eunuco disse, eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu, é lícito, se você crê de todo o seu coração. Então ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Aqui nós temos a essência do Evangelho, a essência do que significa batismo. Quando o eunuco entendeu que a vida dele de antes era uma vida apenas religiosa, né? Ele tinha ido para Jerusalém para adorar, mas ele adorava um Deus com quem ele não tinha acesso, a quem ele não tinha acesso, porque o acesso ao Pai é por Jesus, o novo e vivo caminho. Quando na pregação que Filipe faz a ele entende que Jesus é esse caminho, ele entende que agora tem uma vida em Cristo, ele logo quer dar o próximo passo, que é ser batizado. E veja, Filipe não diz, olha, você agora então vai ter que conhecer tudo que os apóstolos estão explicando, ensinando antes de se batizar. Você tem que me dizer tudo sobre a sua vida para eu ver se a sua vida se enquadra numa vida cristã. Não. Filipe disse, olha, se você crê de todo o seu coração, ele diz, creio de todo o meu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e então ele foi batizado. Você sabe o que precisou eu ser batizado? Eu fui batizado em 1988. Desculpa, não é tanto tempo assim, foi 1989. Eu tinha 11 anos de idade. Quando eu disse, eu quero ser batizado, eu procurei a liderança da igreja e disse, eu quero ser batizado. E eles perguntaram assim para mim, tu já aceitou Jesus? Eu disse, já. Eles perguntaram, quando? Eu disse, sempre, porque eu nasci num lar cristão. E à medida que eu entendi Jesus, para mim, ele era o meu Senhor, meu Salvador, né? Mas ele disse, tá, mas tu já levantou a mão num culto, por exemplo? Eu, não, nunca levantei. Pois é, então tu tem que aceitar Jesus num culto. Veja o absurdo disso. Mas acontece que então no próximo culto, quando terminou a mensagem e o pastor fez o que a gente chamava de apelo, e agora eu chamo de chamado, eu levantei a mão. E eu levantei a mão, acho que em todos os cultos que vieram ali pra frente, porque eu queria muito me batizar, né? Até que então chegou o momento que alguém disse que eu podia me batizar e eu fui para uma classe chamada classe de batismo. Na classe do batismo, eu não lembro de terem me explicado o que é o batismo. Eu não lembro de terem confirmado se eu cria em Jesus. Mas na classe do batismo, eu lembro que eu precisei decorar os 12 apóstolos, os profetas maiores, os profetas menores, os livros do Antigo Testamento, os livros do Novo Testamento. E então, depois que eu estava apto, ou seja, que eu tinha decorado o nome dos apóstolos, dos profetas, que eu tinha decorado os livros da Bíblia, então teve um culto, onde nesse culto tinha um momento chamado confissão de fé. E a igreja fazia perguntas para quem ia se batizar, né? Eu e as outras pessoas que iam nos batizar. E aí então, quando a igreja nos fazia um concílio, né, a gente tinha que saber as respostas. Quem eram os 12 apóstolos, quem eram os 12 profetas, quem era o rei segundo o coração de Deus, a gente tinha que saber a história da Bíblia. Então, quando a gente podia dizer estas coisas para a igreja,
Então a igreja votava. A igreja votava se eu poderia ser batizado ou não. E com o passar do tempo a igreja ainda conseguiu incluir outras coisas, né? Como fazer certas perguntas sobre a vida pessoal das pessoas, assim, publicamente, abertamente, né? E eu me lembro que certa vez uma pessoa, já bem depois, né? Eu já era um jovenzinho, mas uma moça quis se batizar e ela foi para esse momento lá na frente da igreja, foram feitas perguntas e aí pedem para as pessoas sair e aí a igreja vai votar. E votaram que a moça não podia se batizar. Votaram que a moça não podia se batizar. Você pode ler o Novo Testamento quantas vezes você quiser. Você pode ser pastor, você pode ser bispo, você pode ser apóstolo, você pode ser papa, você pode ser pai apostólico, você pode ser o que quiser. Não existe nenhuma autoridade dada à igreja para decidir quem se batiza ou não. Eu sei que isso pode ser forte, principalmente no sistema denominacional, mas nós somos batistas e um dos princípios de sermos batistas é que a Bíblia é a nossa única fonte de fé e prática. Então, quando falamos sobre doutrina, nós não temos doutrinas batistas, nós temos a Bíblia. E na Bíblia jamais é delegado à igreja o poder de decidir se uma pessoa pode se batizar ou não. Jamais. Jamais. Quando o eunuco pergunta, o que me impede que eu seja batizado? Nada lhe impede. A gente só se assegura que a pessoa crê, porque eu não vou participar de um ato, ou seja, eu não vou batizar alguém que não crê. Alguém que não está declarando estar arrependido dos seus pecados, porque, entendendo o ensinamento geral das Escrituras, tem a ver com passo após a conversão, que envolve arrependimento e fé. Então eu não vou participar junto com alguém que quer só tomar um banho e chamar isso de batismo, porque isso seria uma afronta, né? Isso seria uma heresia. Mas eu não tenho o direito de impedir as águas a alguém que está declarando sua fé no Senhor Jesus Cristo. E entendendo que o batismo não é a declaração da perfeição, mas é a declaração da morte para o antigo eu e da vida com Cristo que agora reina através da minha vida. O batismo, ele não nos salva, mas ele mostra que nós somos salvos. Aqui eu tenho a minha aliança de casamento. Bem, esta aliança aqui, ela não é o meu casamento. Tá meio tortinha, né? Quando a gente casou, as condições financeiras eram bem difíceis e aí a gente estabeleceu que quando melhorasse a gente trocaria para uma aliança um pouco mais grossa que não entortasse tanto assim, né? Mas o tempo foi passando e a aliança continua assim. E isso não faz a menor diferença para nós, né, para mim e para a Paulinha, porque entendemos que o nosso casamento, a aliança que nós temos verdadeira, é diante do Senhor. Dito esse esclarecimento sobre essa aliança que está meio tortinha, eu quero dizer que ela não é o meu casamento e eu não sou casado porque eu uso aliança. Mas ao usar a aliança, eu estou declarando que eu sou casado. O batismo também não me salva, mas ele é a demonstração pública de que eu sou salvo, de que eu tenho um novo relacionamento com o Senhor. O antigo Davi, que ficou dentro das águas, não tinha um relacionamento com Deus porque era impossível. Mas o novo Davi, que sai das águas, é um Davi que tem um relacionamento com Jesus. Então a gente entende que o batismo é assim, este simbolismo da nossa identificação com o Senhor Jesus. Se você ainda não é batizado e não é batizada ainda, mas crê em Jesus, eu quero encorajar você a dar o próximo passo. Se você tem dúvidas a esse respeito, sobre qualquer tema da Bíblia, sobre a pessoa de Jesus, sobre Deus, me mande a sua dúvida. Meu telefone é 54999075685. Vai aparecer nos comentários aí esse meu telefone e você pode então me mandar um WhatsApp com as suas dúvidas, com as suas perguntas, ou então um e-mail. Deixa eu só verificar se está entrando aqui o telefone. Está entrando o telefone aí? Vai entrar o meu telefone aí e também o meu e-mail, davi@emcomum.org.br, ok? Então, privilégio termos concluído aqui essa jornada, né? Desde março até junho, estamos
nesses 3 módulos de discipulado, entendendo Jesus Cristo como Salvador, Senhor e Cristo. Então foi muito especial. A semana que vem a gente começa uma nova jornada. Desculpa, semana que vem ainda vou falar sobre a ceia do Senhor, né? Mas que bom, eu vi cada rostinho aqui que tem permanecido estas semanas todas, visto outros rostinhos que têm chegado aqui. Glória a Deus pela sua vida, tá bom? Então, nos colocamos à disposição. Quero dizer que nós estamos numa bandeira laranja aqui na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, e na bandeira laranja a gente celebra um culto presencial com um número de pessoas reduzidos, até 25% da capacidade do auditório. Então a gente toma todos os cuidados. Tem que estar com máscara todos para entrarem no prédio da igreja. Tem tubos de álcool em gel espalhados, tem que usar por onde vai passando. Tem que manter um distanciamento físico de 2 metros. As cadeiras estão dispostas separadamente. Então, se você quer participar da celebração presencial no domingo às 19 horas, se você é membro da Igreja Batista da Comunhão, você está no grupo do WhatsApp, você recebe o link, também recebe no grupo de membros no Facebook. Se você tem nos acompanhado, tem caminhado conosco aqui nas lives e quer participar fisicamente da celebração, desde que você não faça parte dos grupos de risco, que você não tenha nenhum sintoma de saúde desse quadro viral, você pode então me pedir o link, que eu encaminho o link da celebração para você. Tá bom? E se você gostaria de ser batizado, tem o link aí, tem a mensagem, né? Eu estou recebendo aqui que foi disponibilizado o link e já tem uma pessoa aqui que daqui a pouco eu já vou descobrir quem é que quer ser batizado e a gente vai estudar a melhor maneira de fazer isso, né? Nesse tempo de pandemia, a gente vê se espera, como é que faz. Então a gente vai entrar em contato com quem escreveu aqui, se a gente conseguir identificar quem é, tá bom? Então, bênçãos. Tenham um resto de semana abençoado e abençoador em nome de Jesus. E eu fico aqui tomando meus últimos golinhos de chá enquanto eu espero sincronizar a finalização da live aqui. Vá com Deus. Ou fique com Ele, né? Esse é um tempo de ficarmos em casa sempre que pudermos e tomarmos todos os cuidados quando precisarmos sair.